Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por conta de direitos autorais eu tive que repostar este vídeo, que já foi postado há um tempo, mas com novas edições, novas informações, podendo trazer para vocês essas informações sobre os maiores inimigos dos Gaviões fora do estado de São Paulo. Amigos de poucos e inimigos de muitos, os Gaviões da Fiel são considerados uma das maiores, se não a maior torcida organizada do Brasil, por tudo que faz na arquibancada, por tudo que faz no dia a dia e principalmente pelo tamanho da torcida do Corinthians, que é hoje talvez a torcida mais padronizada do Brasil na arquibancada, a torcida que mais empurra o adversário e que é referência para quase muitas torcidas organizadas de todo o Brasil. Essas inimizades, essas construções de inimizades, elas foram acontecendo ao longo do tempo, e o tema do vídeo de hoje aqui do canal Cancheiro é como se construíram talvez as 5 principais inimizades dos Gaviões atualmente. Eu não sou dos Gaviões da Fiel, não faço parte da torcida, isso é um machismo, é uma opinião baseada em tudo que aconteceu nos últimos anos, e eu diria que são as 5 maiores inimigas nos últimos anos, com tudo que aconteceu nos últimos anos que fomentou essa rivalidade, porque lá atrás já aconteceram outras coisas, mas esse ciclo vai mudando nas organizadas, com conversas, com brigas que acabam fomentando essas rivalidades. Então o tema do vídeo de hoje é as 5 inimizades, as 5 torcidas inimigas dos Gaviões da Fiel fora de São Paulo, gente, porque tem a Mancha Verde e a Independente, a torcida do Jovem do Santos e outras torcidas também no interior paulista, que, claro, tem uma grande inimizade, uma grande rivalidade com os Gaviões por conta de estarem no mesmo local. Mas tem também as maiores inimizades fora de São Paulo, e é este o tema do vídeo de hoje. Antes disso, eu quero te pedir a tua inscrição, me ajudar a chegar naqueles 10 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Eu acho que a gente vai chegar, falta um pouco mais de 400 pra gente chegar lá, então acho que vamos cumprir essa meta. Hypem, curtam e comentem o vídeo, aquela função de hypar tá me ajudando muito a elevar o canal, então peço essa colaboração de vocês. Sem mais delongas, gente, vamos então começar este top 5 das maiores inimizades, deixando bem claro, gente, é a minha visão baseada no que aconteceu nos últimos anos ou que aconteceu lá atrás, que deixou essas inimigas muito fortes, mas isso pode mudar e pode ter mudado ao longo do tempo. Colocando, se vocês discordarem, peço até que vocês discordem aqui nos comentários e tragam outras visões, principalmente vocês que vivem nos Gaviões da Fiel. Bom, gente, vamos começar com a 5ª colocação. Eu coloco a torcida jovem do Flamengo, que já teve uma grande proximidade com as torcidas do Corinthians lá atrás, tanto a jovem quanto a raça, mas isso foi mudando ao longo do tempo, com muita coisa que aconteceu, e uma delas, a forte amizade da Jovem Flá com a torcida Independente, que tem como os Gaviões e a Mancha Verde a sua maior rival. Então é inevitável que a maior aliada da Independente, a Jovem Flá, herde essa inimizade, essa gana aí pelos Gaviões da Fiel, e muitos ataques aconteceram nos últimos anos, inclusive nessa última final da Copa do Brasil. Tentativas de emboscadas, passando para vocês aí na tela algumas imagens, não posso botar muita coisa relacionada à briga por conta do YouTube, mas eu coloco aí a Jovem Flá como a 5ª colocação. Tem uma grande disputa também entre as torcidas de Flamengo e Corinthians, como o fato de serem as maiores do Brasil. Já teve uma proximidade lá atrás, mas hoje são torcidas rivais, e com tudo que aconteceu aí, ir para o Rio de Janeiro e a Jovem Flá ir para São Paulo, bagunça um pouco essa questão das organizadas. Então eu coloco aí a Jovem Flá, que sempre vai ter uma escolta da Independente, então fomenta ainda mais essa briga. A Independente, ela é tão amiga da Jovem Flá, gente, que a Jovem Flá já brigou com a raça rubro-negra para defender a Independente, então imagina contra os Gaviões da Fiel. Essa amizade foi fomentando. Eu fiquei na dúvida, gente, se eu colocava ou a Jovem Flá ou a Máfia Azul como as maiores, uma das maiores aí, das 5 maiores inimizades. As outras que vêm, eu acho que vocês mesmos vão concordar, porque aumentou muito essa rivalidade. Jovem Flá em 5º lugar, abrindo margem para a 4ª colocação, e aí, gente, depende muito de visão, tá? Eu tô colocando 4º, que é 3º, 2º, muito mais como uma dinâmica de conteúdo de internet. Mas coloco na 4ª colocação a torcida Terror Bicolor do Paysandu. Aumentou muito essa rivalidade nos últimos anos, especialmente quando morre um torcedor da Pavilhão 9 lá em Belém, não apenas com os Gaviões, mas com várias torcidas do Corinthians. É um jogo muito difícil de acontecer, então essa rivalidade ela depende muito de cruzamentos em estradas, e principalmente dos Gaviões ou a torcida do Paysandu, que tem uma forte amizade com a Mancha Verde, ir para São Paulo. Aliás, a Terror Bicolor tem vários núcleos aí espalhados, vários comandos espalhados pelo Brasil, uma torcida de um time que está na 2ª divisão, que nunca figura aí na elite do futebol brasileiro, mas é muito casca grossa. E depois daquele acontecimento lá em Belém,
essa rivalidade aumentou ainda mais, sobretudo porque a Remoçada é a maior amizade, uma das maiores amizades dos Gaviões hoje, ao lado da Fúria Jovem do Botafogo, ao lado da torcida do Figueirense. Então essa proximidade dos Gaviões com a torcida do Remo e tudo que aconteceu nos últimos anos coloca a Terror Bicolor aí na quarta, e aí vocês discutem, né? Mas eu coloco nesse top 5, obviamente, a torcida do Paysandu. Em terceiro lugar, gente, eu coloco a Imperial Viverde, que fomentou muito essa rivalidade nos últimos anos. A torcida do Coritiba cresceu muito nos últimos anos relacionada a confrontos com torcidas maiores que ela, com as torcidas de São Paulo, com as torcidas do Rio, inclusive com confrontos bem significativos nos arredores do Couto Pereira e outros pelo caminho. A Império, que já foi uma grande amiga da Mancha, uma grande aliada da Mancha, deixou de ser por conta de tudo aquilo que eu já fiz em outro vídeo, mas essa inimizade, essa briga com os Gaviões da Fiel cresceu muito nos últimos anos e dá sim para colocar a torcida do Coritiba como uma das 5 maiores rivalidades. Essa é a minha visão, deixando bem claro, gente, colocar a Imperial Viverde na terceira colocação, pega pódio aí a torcida do Coxa por tudo que já aconteceu nos últimos anos contra os Gaviões da Fiel. Sempre tem que alertar, porque a torcida dos Gaviões da Fiel tem um comando muito forte em Curitiba, em todo o Paraná, tem muitos torcedores do Corinthians e muitos torcedores dos Gaviões, então isso fica ainda mais fomentado contra uma torcida que é mais concentrada em Curitiba, na capital paranaense, a Imperial Viverde, que não é difícil, né? A Império ter inimizade, tem muitas pelo caminho aí, tanto a Império quanto os fanáticos do Atlético Paranaense. Em segundo lugar, gente, talvez vocês se surpreendam, mas eu coloco a torcida Força Jovem do Goiás, que teve uma briga muito forte com os Gaviões em meia avenida lá de São Paulo em 2022, e essa briga ela tomou uma proporção muito grande. A Força Jovem do Goiás é uma grande amizade, tem uma grande aliança com a torcida Mancha Verde, e sempre teve rusga, sempre teve inimizade, mas cresceu muito depois daquilo ali, principalmente depois daquilo ali, depois daquela briga, mas já era algo mais antigo. Então já tinha essa briga, já tinha esses confrontos, isso foi fomentado ainda mais, e eu acho que hoje assim, ó, depois de tudo que aconteceu, dá sim para colocar como uma visão de opinião, gente, não é nada oficial dos Gaviões isso, deixando bem claro nesse vídeo, como uma visão de opinião, a Força Jovem do Goiás como uma das maiores inimigas dos Gaviões da Fiel fora de São Paulo. E em primeiro lugar, gente, eu coloco a Força Jovem do Vasco. Essa sim, eu acho que se perguntar para qualquer torcedor dos Gaviões que não tem um ódio que tem ódio por todas as torcidas de São Paulo, mas que nutre um ódio aí, uma inimizade com torcidas de fora de São Paulo, vão colocar a Força Jovem do Vasco no mínimo no top 2, no mínimo no top 3, mas eu acho que em primeiro lugar a Força Jovem do Vasco é quase que indiscutível por tudo que já aconteceu, já morreu o torcedor nesses confrontos, já teve muitas emboscadas, muitos confrontos. A Força Jovem do Vasco é a principal aliança da Mancha Verde, então sempre tem torcedor da Mancha envolvido, querendo tirar uma casca dos Gaviões da Fiel, tanto em São Paulo quanto no Rio, e muita coisa aconteceu nesses últimos anos, muitas emboscadas, muitas brigas, morte, então eu coloco a Força Jovem do Vasco como a maior inimiga dos Gaviões da Fiel fora de São Paulo, deixando claro pela última vez aqui, para não encher o saco de vocês, que é uma opinião minha baseado naquilo que eu leio sobre torcidas. Deixem a opinião de vocês aqui, gostaria de ouvir, gostaria de mais ideias para vídeos. Se vocês gostam desse tema de maiores amigas, maiores inimizades, deixem mais aqui, deixem comentários e opinem sobre este vídeo, especialmente você, torcedor dos Gaviões da Fiel, uma torcida a quem eu tenho o máximo respeito, mesmo torcendo pro Colorado, que é difícil gostar do time de vocês, né, gente? Bom, gente, então deixa aqui o agradecimento, hypem o vídeo, curtam, comentem e se inscrevam no canal pra gente chegar naquela meta de 10 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Talvez eu faça um vídeo desvendando muito mais do que aconteceu, mas esse foi muito mais um apanhado, um top 5 bem breve pra vocês sobre os Gaviões da Fiel. Obrigado pela audiência e tchau!